Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 20, que tem como seguinte objeto de conhecimento: efeitos de sentido, textos argumentativos. Então, tendo este objeto e este detalhamento, vamos à nossa aula. Então, pessoal, ao longo deste módulo, nós temos conversado bastante com vocês a respeito dos textos da esfera jornalística, ou seja, os textos que circulam neste ambiente jornalístico. Não é o único ambiente onde os textos circulam, onde nós podemos interagir por meio de textos. Existe o ambiente artístico e literário, existe aí a esfera, um ambiente religioso, existe a esfera legal, enfim, são vários os ambientes, os círculos, né, as esferas por meio das quais nós interagimos socialmente utilizando textos. Nesta aula, nós vamos tornar a falar sobre a esfera jornalística e midiática. E para que nós possamos retomar essa esfera e relembrar alguns pontos importantes sobre ela, nós vamos observar o seguinte, que os textos dessa esfera, eles são textos que fazem o quê? Pressupõem envolvimento com a sociedade, ou seja, nós utilizamos esses textos para interagir em sociedade, para nos informar, para noticiar algo, para anunciar e também para opinar. Existem textos jornalísticos para cada uma dessas funções, desses objetivos. Notem que na nossa imagem aqui nós temos a palavra opinar em destaque. Isso porque nós vamos enfatizar um gênero textual que é utilizado para essa função da opinião, né? Então, só para que a gente possa finalizar esse processo de comentar a esfera jornalística, olhem só, por meio desses diferentes textos, se busca o quê? Interagir com os acontecimentos, fazer o processo de circulação desses fatos, a comunicação, podendo esses textos serem impressos ou não. Aliás, na atualidade, cada vez menos os textos são impressos, mas ainda assim, textos impressos têm a sua relevância, não é? E eles podem circular em diferentes ambientes, eles podem ser impressos, televisivos, radiofônicos e também via internet, né? O que tem que ficar claro para vocês é que esses textos, eles têm um percurso em sociedade que faz com que acontecimentos circulem e alcancem a massa da população, ou seja, acontecimentos determinados conseguem acontecer em um fato, em um lugar, mas a relevância deles é tanta que a massa da população, ou seja, grande parte da população, vai ter acesso a eles por meio desses diferentes textos que fazem parte dessa esfera que nós chamamos de esfera jornalística e midiática. Então, como a gente tem pontuado ao longo deste módulo com vocês, existem textos que servem para noticiar, que são escritos para isso. Mas também na esfera jornalística tem o texto de opinião, o texto que é escrito para opinar. E não devemos confundir um com o outro. No texto de opinião, a gente está ali observando a opinião particular de alguém sobre um fato. E ali a gente tem que ler e entender que se trata de uma opinião. E não compartilhar isso como se fosse uma notícia e como se aqueles fatos que estão naquele texto fossem verdades imutáveis. Não é isso, tá bom? Então vamos entender cada gênero textual com a sua função e assim começar o nosso processo de leitura sobre esses diferentes textos. Como eu falei, a palavra opinar está em destaque aqui. Por quê? Porque nós vamos justamente trabalhar nesta aula com um gênero textual que se dedica à opinião. E na próxima tela nós vamos justamente conhecer esse texto. É um texto que nós chamamos de artigo de opinião. Observem aqui a nossa tela, olhem só, o que é o artigo de opinião, professora? É um gênero textual que se vale da argumentação para analisar e responder uma questão controversa. Então, existe um fato que está acontecendo na sociedade
E sobre esse fato, existem opiniões diferentes. Ah, eu concordo, eu discordo sobre esse fato, eu penso desta ou daquela maneira, né? Então, neste texto, sim, é um texto que expõe uma opinião. E a opinião particular é a opinião de uma pessoa que está se dedicando ali a escrever aquele texto e que nós chamamos de articulista, tá? E ele pode ou não ser uma autoridade no assunto. Sim, ele pode ser muito especialista naquele assunto ou não, apenas alguém que quer expressar a sua opinião sobre aquele fato, não é? E geralmente discute, né, o texto do artigo de opinião discute algum assunto, algum tema atual, de ordem social, econômica, política ou cultural, e que é relevante para os leitores. Então percebam, nós temos que ler um artigo de opinião já entendendo que sim, naquele texto nós vamos encontrar a opinião e é uma opinião particular de uma pessoa, daquele articulista que escreveu aquele texto, né? Então, ao ler as palavras daquele texto, já vamos entendendo o seguinte, tem um tema ali em discussão, um tema de relevância social, que é um tema que, vamos dizer assim, causa algum tipo de polêmica e que tem relevância social, mas é a opinião daquela pessoa, uma opinião particular, ok? Então, sabendo disso, agora nós vamos entender que, justamente por ser um texto de opinião, o artigo de opinião, ele se estrutura mais ou menos seguindo uma forma. Nós vamos justamente conhecer a forma como o artigo de opinião costuma se apresentar. Tá bom? Então, na próxima tela, nós vamos observar justamente essa forma. Vamos lá? Então, a primeira coisa é saber que o texto vai partir de algum tema, uma temática de relevância social, como nós já acabamos de conversar com vocês. Este tema pode ser aí sobre a questão do meio ambiente, pode ser sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, pode ser, de repente, sobre alguma questão econômica que está acontecendo, algum fato de relevância que recentemente aconteceu, enfim. Temos que pensar em um tema que é de relevância para a sociedade como um todo e que vai justamente gerar essas diferenças de opinião. A partir deste tema, o autor, o articulista, pode passar a próxima tela, faz o quê? Ele vai ter a sua opinião sobre este tema. Esta opinião nós também chamamos de tese, tá bom? Opinião ou tese, ok? Mas não basta apenas ter uma opinião sobre o tema, apenas ter uma tese sobre o tema. É preciso sustentar esta opinião. É preciso mostrar para quem vai ler o teu texto porque a tua opinião merece leitura, merece respeito, é uma opinião que se sustenta, que tem respaldo. Então, para isso, eu busco o quê? Argumentos. Coloca a próxima tela aí. Em geral, busca-se 2 a 3 argumentos para sustentar uma opinião, para demonstrar o respaldo da minha opinião. Professora, que argumentos são esses? Ora, podem ser dados estatísticos. Eu li uma pesquisa que mostrou dados sobre aquele tema. Pode ser fatos históricos sobre aquele tema. Pode ser também como argumento, eu posso utilizar algum texto literário que eu possa conhecer, que eu já li ao longo dos meus anos de escola, eu posso utilizar como argumentação. Posso utilizar alguma notícia recente que tem relação com aquele tema. Então, tudo isso pode servir como argumento para sustentar a minha opinião sobre o tema, a minha tese sobre aquele tema. Mostra na próxima tela, por favor, então, esses elementos, né, esses 2 a 3 argumentos que eu seleciono para sustentar a minha tese, é o que eu chamo de argumentação. Né? Então, é a parte do meu texto que eu utilizo justamente para argumentar, para mostrar que, de fato, o meu texto
a minha opinião, a minha tese sobre aquele tema, e que eu estou apresentando aqui neste meu texto, merecem ser observados, tem respaldo, não é uma opinião à toa, né? Eu tenho aí como sustentar o meu ponto de vista. Dito isso, agora que eu já mostrei para vocês como que um artigo de opinião se estrutura, nós vamos observar um exemplo de um artigo de opinião que fala sobre a problemática do trabalho infantil e adolescente. Neste vídeo, vocês vão observar as partes mais importantes de um texto maior. Então, acompanhem e prestem atenção na leitura deste texto. Vamos lá? A infância não pode esperar. Criança não trabalha. Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolate no bar e que um adolescente vigie o seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. A Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, somos todos responsáveis para garantir que a infância e a adolescência sejam resguardadas, assegurando proteção e espaços favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. Perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância. Desde os tempos de colônia, um recorte social foi feito, tolerando que as crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista e vergonhosa. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao adolescente trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são famílias vulneráveis com renda per capita inferior a um salário mínimo. Segundo dados da PNAD Contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Vai trabalhar vagabundo. Uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, o que se apresenta como elemento para justificar o trabalho infantil. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, no que se refere às crianças, ele mortifica suas possibilidades de uma vida digna, visto que essa situação limita, restringe ou até impede o acesso a direitos como saúde, educação, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Ademais, o corpo infantil e adolescente, se estiver trabalhando, não desfruta de espaço e tempo
oportuno para se desenvolver em dimensões físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Romper o ciclo de desigualdades para erradicar o trabalho infantil. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No que se refere à nossa legislação, temos leis que colocam a infância e adolescência na centralidade das políticas públicas e sociais e favorece o respeito às diversas infâncias e adolescências. No entanto, os retrocessos que estamos testemunhando ao longo do ano de 2019 impactam essas políticas. Um esforço sério ao enfrentamento do trabalho infantil exige uma dinâmica de políticas integradas, com enfoque na redução das desigualdades sociais e combate à pobreza, visto que o trabalho infantil segue como uma herança na família de baixa renda. Segue também lado a lado com a baixa escolaridade. Aos adultos desse país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, que não podem esperar. A eles e a elas, nenhum direito a menos, proteção integral. Então, sobre este texto, agora que nós sabemos que se trata de um artigo de opinião, um texto que expõe a opinião particular de um articulista sobre o tema, sobre a questão do trabalho infantil e adolescente, nós vamos observar a estrutura desse artigo. Lembrando, a gente já acabou de ver a estrutura geral de um artigo de opinião. Então, como é que esse texto se organizou, sabendo que é um artigo de opinião, tendo este tema que vocês acabaram de acompanhar? Então, vamos lá. Vamos justamente estudar essa estrutura. Vamos lá? Então, estudando a estrutura do artigo de opinião, o texto é: a infância não pode esperar, criança não trabalha. Então, vamos avançar? Qual que era o tema? Lembrando, né, artigo de opinião parte de um tema, né? Um tema geral, um tema de relevância social e que tem aí alguma questão que gera debate. No caso desse texto, fala do trabalho infantil no Brasil e também do trabalho de adolescentes no Brasil, né? Então, este é o tema geral. E aí, a partir deste tema, qual foi a opinião ou tese que este articulista formulou? Qual é a opinião dele? Qual é o posicionamento dele? Vamos lá? Então, criança e adolescente não devem trabalhar, né? Eles não devem trabalhar. Porém, o Brasil descumpre a lei e naturaliza o problema, né? Ao longo deste texto, este autor, este articulista, né, a pessoa que escreveu este texto, foi trazendo argumentos para mostrar o porquê que, para ele, na visão dele, a criança e o adolescente não devem trabalhar e o porquê que o Brasil descumpre a lei, porque, de acordo com as leis, não apenas do Brasil, mas internacionais, crianças não devem trabalhar e adolescentes, até certa idade, também não devem trabalhar, né? Então, se no Brasil essa realidade existe e, inclusive, é naturalizada, então o Brasil está em descumprimento desta lei e está virando os olhos para este problema, né? Então, este é o posicionamento desse articulista sobre o tema do trabalho infantil e adolescente no Brasil. Então, quais foram os argumentos que ele utilizou? Lembra que para ter uma opinião, eu preciso também de ter argumentos para sustentar a minha opinião. Então, vamos a eles. Então, ele citou a Constituição Federal de 1988, que está em vigor no Brasil, e na qual se diz, né, se fala a respeito dos direitos da criança e que é dever do Estado e também das famílias zelarem pelas diferentes formas de educar e de proteger essa criança. Quando falamos de Estado, estamos falando das esferas públicas, tanto a União, né, nacional, quanto os estados em individual e também os municípios, tá? Todos são responsáveis por zelar pelo cuidado e pelo desenvolvimento das crianças, assim como as famílias.
Além disso, o texto trouxe a questão do processo histórico, que ao longo dos anos foi permissivo com o trabalho infantil de crianças de origem indígena e negra, crianças de baixa renda, né? Ao passo que quando a gente observa que essa naturalização não é observada em relação a crianças que vêm de camadas, vamos dizer assim, sociais, que têm maior poder aquisitivo. Ao longo do texto também, utilizou chavões e clichês sociais. O que é chavão, professora? São frases prontas, frases de efeito, muito utilizadas. Então, ao longo do texto, ele usou, né, o trabalho dignifica o homem, vá trabalhar, vagabundo. Essas frases de efeito foram utilizadas justamente para ir construindo a argumentação ao longo do texto e sustentar a opinião e tese. E também citou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um outro texto legal que existe no Brasil e que regulamenta a questão da proteção dos direitos e também de deveres que as crianças e adolescentes possuem, e no qual se diz, né, que quando a criança está em situação de trabalho, ela não está se desenvolvendo como um todo, que no momento da infância ainda não é o momento do trabalho, existe esse momento, e este momento ainda não é o da infância. Então, tudo isso que nós observamos foi como ele construiu essa argumentação. Na próxima tela, esses elementos todos em conjunto trabalharam para quê? Para sustentar a tese. É o que nós chamamos de argumentação. Então, de fato, com esses elementos que esse articulista reuniu, nós entendemos o posicionamento dele e como é que ele defende o fato de que criança não deve trabalhar e que o Brasil ignora a lei, não é? E naturaliza, em certa medida, o problema, ok? Dito isso, outros elementos nós vamos observar que são utilizados para a construção dessa argumentação. Vamos colocar em tela justamente a questão das citações de textos legais, né? Como dito já inicialmente, agora está aqui no texto colocado de maneira escrita para vocês na cartela. O texto usa como argumentação a citação da Constituição Federal de 1988, na parte do texto em que se diz: assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, tudo isso é dever do Estado e é dever também das famílias, das comunidades, esse zelo com as crianças e adolescentes. E também o texto cita o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual se diz a questão, né, da integridade física, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, ou seja, toda criança merece essas proteções, né? Então, nota que ele constrói na sua argumentação utilizando, né, constrói a argumentação utilizando estes textos legais. Ele literalmente cita esses textos extraídos lá do texto da lei, tá bom? Além disso, ele também cita, de forma indireta, dados estatísticos, ou seja, dados de pesquisas que essa pessoa leu e inseriu na sua argumentação porque julgou relevante para o andamento do texto, para sustentar a sua opinião. No caso aí, ele cita a PNAD. E por que cita de forma indireta? Porque ele cita escrevendo a sua interpretação dessa pesquisa, né? Então ele diz lá no seu texto: de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que comprova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Então ele cita essa e uma outra pesquisa também é citada. Segundo dados da PNAD e IBGE contínua de 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil,
64,1% são negras. Então veja que ele vai construindo a sua opinião a respeito de que o trabalho infantil e de adolescentes que é naturalizado é justamente esse dessas crianças negras que, em geral, compõem as camadas mais baixas em termos de poder aquisitivo, né? As camadas sociais mais baixas em termos de poder aquisitivo, ok? E aí ele segue com a sua argumentação. Quando a gente diz que ele também utiliza paráfrases de chavões e clichês sociais, né? Quando ele fala lá no texto, quando ele escreve no seu texto, uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, né? Então ele parafraseia, ou seja, ele escreve com as suas próprias palavras e com a sua própria interpretação esse chavão social, né? É melhor estar trabalhando do que estar vagabundando. E, a partir disso, ele desenvolve a sua argumentação. E aí ele também utiliza outra. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, né? Trabalho dignifica o homem. Mas aí ele vai utilizar esse raciocínio dessa frase pronta, desse chavão social, para dizer que com relação a crianças e adolescentes até certa idade, não é isso que acontece, não enobrece, não dignifica. Aí até pode atrapalhar o desenvolvimento, certo? E aí, gente, uma outra forma de inserir argumentos dentro do texto, de um texto argumentativo como esse, de um texto de opinião como este, é o que nós vamos observar agora, que é a inserção do discurso direto e indireto. No caso desse texto aqui, a gente viu a utilização do discurso indireto de maneira mais evidente, né? Mas como é que acontece isso, professora? Acontece quando a fala pública de alguém é trazida para o corpo do texto. Então, alguém falou algo publicamente, ou alguém escreveu algo publicamente, né? Um texto público. E aí a opinião, trechos da fala ou da escrita dessa pessoa são trazidos para dentro desse texto, do meu texto de opinião, né? Para dentro do artigo de opinião. Quando essa fala é exatamente da forma como a pessoa falou ou escreveu, eu tenho discurso direto. Mas quando é diferente, quando eu escrevo com o meu entendimento, com a minha forma de compreensão, que é o que nós chamamos de paráfrase, aí a gente tem discurso indireto. Como exemplo, este exemplo não foi retirado do texto que nós estamos estudando, tá? É um outro texto. Coloca no ar, por favor. Olha aí. Vitor explica que o trabalho é proibido para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, né? A partir dos 14 anos pode-se trabalhar como aprendiz, né? Nota que aí abre aspas. Uma criança fora da escola, ela vai ter um prejuízo enorme no desenvolvimento escolar e na saúde, afirma. E aí fecha as aspas, né? Esse trecho, entre aspas, é a fala integral dessa pessoa, né? Do Vitor, que está explicando sobre o tema. E por que está entre aspas, professora? Porque é da forma como ele disse, com as exatas palavras como ele falou. É um exemplo aí de discurso direto. Se eu tivesse interpretado a fala dele ou escrito com as minhas próprias palavras, aí não seria discurso direto, seria indireto e eu não precisaria utilizar as aspas. Então, sempre que você estiver ali lendo um artigo de opinião e se deparar com um trecho entre aspas, muito provavelmente é uma situação em que se está citando as falas de outra pessoa tal qual ela falou ou escreveu. Ok? E aí, para encaminhar para o final desta aula, mais uma informação sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião, ele vai possuir relação direta, vamos colocar no ar, por favor, com as estratégias discursivas usadas para persuadir. Notem bem este elemento aí em vermelho, persuadir o leitor. E não só com a pertinência dos argumentos apresentados. Então, sim, quando eu escrevo um artigo de opinião, eu quero divulgar a minha opinião. Quero sim, eu quero que as pessoas saibam como eu penso. Mas não apenas para que saibam como eu penso, para tentar convencer também a concordar comigo que escrevi aquele texto. Isto é persuadir, é gerar o convencimento. E, para além dos argumentos, como diz aí a nossa cartela,
eu uso outras estratégias, outros elementos linguísticos. Coloca no ar a próxima cartela. Que elementos linguísticos eu uso, então, para persuadir, para convencer? Olha aí, no caso do nosso texto, do texto que nós lemos, foi utilizada uma criação de uma situação hipotética lá no começo, né? De crianças e adolescentes trabalhando lá no Dia dos Namorados, né? Ali vendendo bala, aguardando carros, enfim. Isso tudo já é para, vamos dizer assim, apelar para o emocional do leitor. Aí ele vai seguindo e vai trazendo a citação da pesquisa, da PNAD, né? Ele cita ali os dados da pesquisa e vai além. Vamos lá para a próxima cartela. Ele vai, ao longo do seu texto, também trazendo a elaboração de títulos chamativos. Quando ele diz, a infância não pode esperar, a criança não trabalha, é um chamariz para o seu texto. E é também já para te colocar diante da problemática que ele vai trabalhar e fazer o quê? Te fazer pensar e apelar para o seu emocional a respeito do tema. Quando ele usa esse termo pesado aqui, vá trabalhar vagabundo, isso também traz e demonstra o peso que essa temática tem, né? O peso que essa temática vai ter para o seu processo. Então percebam que, de fato, o que a gente observa nesse texto é justamente o processo de argumentação e de convencimento, ok, pessoal? Então, agora nós vamos, nesse momento, encerrando esta aula e justamente compreendendo o quê? Compreendendo que no texto, no artigo de opinião, se tem uma opinião de uma pessoa sobre um tema e essa pessoa vai reunir elementos que são argumentos, tanto para sustentar a sua opinião, como também para persuadir o leitor a, quem sabe, concordar com ele, com alguém que escreveu aquele artigo de opinião, ok?